Bom, então hoje temos a nossa querida Rufina, companheira aqui da casa, para conversar conosco, dialogar. Vamos preparar então a nossa mente para essas reflexões, para aprendermos o máximo possível. Boa noite a todos. Bem, nosso tema de hoje, o bem e o mal. Quando me pediram para preparar esse tema, na verdade, era uma homenagem ao livro A Gênese, que esse ano completa 150 anos. E é um livro maravilhoso da codificação, com o qual nós espíritas temos um certo preconceito. Todo mundo acha a Gênese difícil. Não é um livro difícil, é um livro extremamente elucidativo, científico, que eu convido vocês a lerem, a estudarem. Hoje, depois que nós temos o tablet, o smartphone e qualquer termo difícil, a gente clica lá e já tem um auxílio, ficou mais fácil. Então, inicialmente, eu só pretendia preparar esse tema para homenagear os 150 anos da Gênesis, no capítulo 3, que tem esse título, O Bem e o Mal. O interessante é que determinados temas, parece que eles envolvem completamente o palestrante, quando ele está mergulhado no estudo. E aí, da Gênesis, não teve como. A gente teve que buscar o suporte no Livro dos Espíritos. O Consolador tem uma pergunta maravilhosa sobre essa temática. O Web Espiritismo, a doutrina espírita, nós temos um vasto material disponível na internet. E os estudos bíblicos de Haroldo Dutra. Essa foi a plataforma de pesquisa e de estudo. Espero que vocês gostem tanto do tema como eu gostei de prepará-lo. Deixando claro que hoje nós não vamos falar do mal natural, aquele mal inevitável, as catástrofes naturais, terremotos, maremotos, tsunami, porque esse mal é inevitável, não tem nada que nós possamos fazer a respeito. Está dentro do ciclo biológico daquele planeta, daquele universo, daquela galáxia. E a gente pode estudar a respeito na lei de destruição. Tudo é cíclico. E às vezes esse mal natural também, ele sempre está dentro da lei. Nós vamos falar hoje do mal moral. Esse mal é evitável. E muito da origem desse mal vem da nossa crise ética. Basta ver a situação atual do nosso país. Então é esse mal ético, esse mal moral, que nós vamos discutir hoje à luz da doutrina espírita. Lógico que o espiritismo, no seu conceito, uma religião, uma ciência, uma filosofia. Nós hoje vamos nos utilizar desse braço filosófico do espiritismo, porque ao falarmos de bem e de mal, precisamos iluminar a nossa razão. Precisamos renovar valores, ampliar o nosso julgamento, o nosso juízo crítico. Então, para começar, eu trouxe para vocês um texto que se encontra neste livro, Filosofia, Convite à Filosofia, de Marilena Chauí. Na verdade, é um relato descrito por Platão e Aristóteles, que foram discípulos de Sócrates, sobre um hábito que Sócrates tinha. Sócrates andava pelas ruas de Atenas e ele costumava fazer pergunta aos atenienses. Fossem jovens, velhos, Sócrates chegava e perguntava: quais eram os valores nos quais eles acreditavam e o que eles respeitavam ao agir. Então Sócrates indagava: o que é a coragem? O que é a justiça? O que é a piedade?
o que é amizade? E os atenienses iam respondendo. Respondiam dizerem ser virtudes. Sócrates voltava a indagar. O que é a virtude? Retrucava os atenienses. É agir em conformidade com o bem. O que é o bem? Aí complicava. As perguntas socráticas terminavam sempre por revelar que aquelas pessoas, os atenienses, respondiam sem pensar no que diziam. Eles repetiam o que lhes fora ensinado desde a infância, conceitos antigos, ultrapassados. Após um certo tempo de conversa com Sócrates, um ateniense via-se diante de duas alternativas: ou zangar-se e ir embora irritado, ou realmente reconhecer que não sabia o que imaginava saber, dispondo-se a começar, na companhia socrática, a busca filosófica da virtude do bem. Então, hoje, eu também faço um convite, que nós, durante esses 40 minutos de reflexão, que nós vamos percorrer os caminhos da nossa mente e reavaliar se os nossos conceitos estão atualizados ou se nós estamos repetindo conceitos, paradigmas, modo de conduta que recebemos dos nossos bisavós, avós, dos nossos pais e que talvez já não se apliquem hoje ao nosso grau de adiantamento moral. Talvez hoje nós já tenhamos uma capacidade de julgar mais ampliada e melhor do que os nossos antepassados. Então, precisamos renovar o nosso juízo de valor. Precisamos realmente indagar a nossa razão se a nossa conduta ética e moral está correta, ou se nós estamos repetindo apenas um modus operandi que precisa ser renovado. Ainda para dar a temática da noite, eu trouxe para vocês um resuminho dessa obra de Victor Hugo, Os Miseráveis. Quem aqui já leu ou assistiu o filme da obra? Bem, por que eu trouxe essa obra? Victor Hugo foi um escritor que questionou muito a ordem social, o sistema que oprimia as pessoas, legando a miserabilidade, a fome. E muitas vezes ele questionava: o que era certo mesmo? O que era errado mesmo? Então, os personagens dos Miseráveis, nós temos o personagem principal, o Jean Valjean. Um jovem que quebrou uma vitrine para roubar pães e alimentar umas crianças que estavam famintas. Por ele ter roubado esses pães, ele foi condenado a 19 anos de trabalho forçado nas galés. Foi levado para a prisão de Toulon e trabalhou arduamente durante 19 anos. O outro personagem da história, Javert. Javert era o chefe da penitenciária, o policial que vigiava todos os presos. E para Javert só existiam dois padrões de comportamento e dois tipos de pessoa. Aquelas que cumpriam a lei, então estavam obedecendo ao sistema, de acordo com o sistema. E aquelas que desobedeciam a lei e estavam perturbando a ordem. Ele vivia numa dicotomia. Ele não questionava se aqueles prisioneiros estavam condenados por ter roubado um pão para matar a fome ou por ter cometido um assassinato hediondo. Para ele, todos eram pessoas sem nenhuma capacidade, condição de regeneração. Acontece que após 19 anos,
Não vou contar a história toda, que eu quero que vocês leiam ou assistam o filme. Acontece algo inesperado na vida de Jean, quando ele está não acreditando em mais nada. Ele consegue fazer fortuna, ele se torna um empresário próspero, dono de uma fábrica, e mesmo se tornando um homem muito rico, ele alimenta os pobres, ele distribui agasalhos, e se torna uma pessoa extremamente influente e o prefeito do seu distrito. Mesmo com roupas caras, ele saía recolhendo órfãos. Mas Javé também sai da prisão e vai para o mesmo distrito, seu chefe da polícia local. E ele reconhece naquele empresário próspero o antigo prisioneiro. E ele empreende uma perseguição. Não, esse cara ficou rico, alguma coisa errada ele fez. Não, ninguém tem recuperação. Ele era um bandido. E ele começa a seguir, a perseguir o Jean. Até que um dia ele é indagado. Você me persegue, você defende esse sistema, mas você já parou para pensar que o sistema que você defende e os miseráveis que você persegue, todos são vítimas? Então, Jean, ele destrói aquele conceito de Javé, que tudo que estava dentro do sistema era correto e que estava fora do sistema era errado. E o personagem Javé entra também numa crise de valores. E ele passa a enxergar de forma diferente aquela sociedade. Só para ilustrar que às vezes nós temos que ampliar mesmo o nosso juízo de valor. Agora vamos começar a nossa discussão na nossa base doutrinária. Então logo no tópico 1 do capítulo 3, o bem e o mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede, há de participar de seus atributos. Porquanto, o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Deus não criou o mal. Ponto final. Poderia acabar a palestra agora e ir para casa. É bem claro, não resta dúvida. Deus não criou o mal, mas o mal existe. Aí nós temos que buscar o auxílio do Livro dos Espíritos. Lá na questão 120, nós confundimos muito isso. Mal com ignorância. Vamos esclarecer. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Vejam bem, Deus nos criou simples e ignorantes. Passamos não pela fieira do mal, passamos pela fieira da ignorância. Jesus foi um espírito que desde a sua primeira encarnação caminhou em linha reta, nunca se desviou do bem. Todas as suas escolhas foram pautadas no bem. Não necessariamente nós temos que pegar o caminho do mal, a rota do mal. Poderíamos também seguir nessa rota do bem. Mas, Rufina, nós éramos simples, ignorantes. Como que eu ia distinguir o bem do mal? Se eu era um espírito muito ignorante, eu não tinha capacidade de discernir. Vejam bem, quando nós somos criaturas extremamente simples, que predomina o instinto, Deus escolhe por nós. Na criatura, no animal que só tem instinto, Deus olha por ela. Vocês já repararam que quando tem assim uma tempestade se aproximando, até quando houve aquele tsunami, os animais, eles sentem, eles procuram abrigo, eles procuram os locais mais altos. Ali, aonde tem só instinto, Deus age, protegendo as suas criaturas. E a cada um de nós, mesmo no início da nossa caminhada, sempre tivemos do nosso lado
um espírito protetor, um mentor individual, o anjo guardião, com o qual, desde as mais remotas épocas da nossa existência, nós poderíamos ter acolhido os bons conselhos, as boas intuições, se tivéssemos conectados realmente com a lei divina, com os bons pensamentos. Essa questão do livro Consolador é espetacular para nos auxiliar a entender essa origem do mal. Então, se Deus não criou o mal, se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Prestem muita atenção nessa resposta, porque Emmanuel é muito denso. A gente, às vezes, só essa resposta daria uma palestra. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal, para todos, igualitariamente. Deus não privilegia nenhum dos seus filhos, nenhuma das suas criaturas. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, quando nós queremos assumir o lugar de Deus, quando nós queremos ir lá e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e nos tornarmos Deus, o homem transforma a sua fragilidade, a sua insegurança, o seu medo, em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando, desse modo, uma intervenção indébita, indevida, errada, inadequada na harmonia divina. Eis o mal. Então, quem cria o mal somos nós mesmos, porque queremos agir no lugar do Criador. Nós somos criaturas, jamais teremos a onisciência, a sabedoria, a onipresença de Deus. Isso não nos é permitido. Mas nós queremos ter o mando. E todas as vezes que nós queremos impor a nossa escolha equivocada, o que nós conseguimos é bagunçar essa harmonia estabelecida na lei divina, e aí nós criamos esse mal. Mas ainda é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de distinguir o bem e o mal. Então a questão 630 vai te auxiliar. Livro dos Espíritos. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é andar em conformidade, é agir, se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Notem que não tem dificuldade nenhuma. O texto ele é muito claro, ele não deixa margem para que a gente não saiba como se pautar, como se conduzir. Mas vamos imaginar que a gente ainda está confuso. Vamos imaginar que esse é o universo no qual eu habito, é a minha galáxia, é o meu mundo. Se Deus está no centro da minha vida, da minha existência, se eu me reconheço, olho para mim como um ser espiritual, eterno, tendo diversas existências, diversas vivências materiais, mas eu me reconheço como um ser espiritual e entendo que a vida não começou no berço e não vai acabar no túmulo. Deus ocupa o centro do meu universo. O que vai orbitar ao meu redor? A lei divina, consequentemente, o bem. Eu não vou entrar em rota de colisão com o mal, porque o que está próximo de mim
é o bem, são as coisas boas. Eu estou vivendo em harmonia com a lei divina. Deus ocupa o centro da minha vida, das minhas escolhas. Mas, se no centro da minha vida eu tiro Deus e eu me coloco, o que importa é o meu ego, é o meu bem-estar, é a minha posse para ostentar, para que todos me respeitem como eu sou poderoso. Aí, eu não me vejo mais como um ser eterno, espiritual. Eu sou matéria, eu vou acabar com a matéria e eu quero matéria para viver bem. Aí o que acontece? Deus, a lei divina e o bem, eles passam a orbitar na periferia do meu mundo. Está lá muito distante de mim. Fraternidade, caridade, amor ao próximo. Aqui eu vou tirar sim o dinheiro da merenda escolar, eu vou tirar a verba destinada àqueles analgésicos da farmácia popular, dos pacientes que estão morrendo de câncer, mas o que importa sou eu. É a minha lancha, é o meu status, é o quanto eu estou curtindo. E nisso a gente vê muito hoje acontecer. Pessoas e pessoas e pessoas que desviaram milhões e milhões e milhões de criaturas extremamente indefesas. Então, a lei divina, Deus, o bem, está muito na periferia desse mundo. Na rota de colisão com essa pessoa, pode ter várias coisas, menos a lei divina e o bem. Continuando. A gente também tem que ter muito cuidado para não relativizar o mal. Quando eu trouxe a história dos miseráveis, é para nós ampliarmos a nossa capacidade de julgar. Não julgarmos precipitadamente, porque sempre tem um contexto que levou a pessoa a praticar este ou aquele ato. Mas não existe relativismo do mal. O que é relativo é a culpa. E Kardec, com toda a sua sabedoria e inteligência, ele amarrou isso na questão 830. Lógico que, à época de Kardec, ainda existia a prática da escravidão nas colônias, diversos países. Hoje, a gente tem isso muito restrito, em países ainda muito atrasados, do continente africano, no Oriente, mas nós ainda temos países nos quais não tem a escravidão, mas tem o regime de casta. O povo nasce na mesma raça, no mesmo sangue, mas tem o pária e tem o brahmane. Se eu nasci pária, a minha vida é para servir. Se eu nasci brahmane, a minha vida é para usufruir, como a gente vê nos dias de hoje na Índia. Não temos tanta escravidão, mas temos países que as mulheres não têm voz ativa, são meros objetos, mercadoria. Então, vamos pensar nessa pergunta. Quando a escravidão, o regime de casta, a subjugação do forte sobre o fraco faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso dos que lhe parece natural. Ou seja, faz parte da minha cultura, eu não estou fazendo nada de errado. Olha a resposta. O mal é sempre um mal. E não há sofisma, não há atenuante, não há maquiagem literária que faça se torne boa uma ação genuinamente má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Quanto mais entendimento eu tenho que aquela ação é genuinamente má, e eu me calo, eu compactuo, eu concordo, eu tenho a minha responsabilidade relativa.
Aquele que tira proveito da lei da escravidão, da subjugação, da opressão, é sempre culpado da violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Aquele que dá a ordem é mais culpado do que aquele que talvez executa e não tem condição de mudar. O mal é o mal. O que é relativo é a responsabilidade da culpa. Agora eu diria que nós estamos caminhando assim para o centro da discussão, o centro da palestra de hoje. Confesso que eu nunca tinha prestado atenção nessa pergunta 895 do Livro dos Espíritos, com esse foco que, durante a preparação desse tema, eu parei para analisar. Eu estava, durante a preparação do tema, assistindo um estudo da Gênese de Haroldo Dutra, no qual ele faz uma referência a essa questão. O curioso é que quando a gente está absorvido por um tema, parece que tem um sistema parabólico, assim, que tudo que você ouve, que você vê, você começa a lembrar. E começa a trazer para aquele tema que está no seu inconsciente. Então, vamos ler essa pergunta. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha que pergunta densa. A gente tem a tendência a pensar assim, se eu tirei todos os vícios e todos os defeitos, eu já estou quase um anjinho, não estou? Falta pouco despontar uma asa. Tirei tudo que eu tenho de defeito, tirei tudo que eu tenho de vício, mas o que ainda que é a marca profunda da imperfeição? E, consequentemente, a raiz do mal em nós. Aí eu pensei, né? Eu tenho às vezes assim, eu tô pensando uma palestra, eu falo, eu queria uma árvore bem sombria, com as raízes bem profundas, porque é a raiz do mal, e essa árvore vai ser a árvore do vício e dos defeitos. Aí eu falo assim que o meu mentor é altamente tecnológico, porque eu não tenho tempo. Aí eu estou preparando a palestra, vem na minha mente, aí eu dou um clique, eis que aparece, gente, é uma eficiência, é uma assistência tecnológica incrível. Então eu coloquei essa árvore aqui. No tronco principal, vejam que nós temos os vícios e os defeitos. Desses vícios e defeitos, a gente tem tudo que é de ruim, que chega na nossa sociedade, no nosso mundo. Então nós temos aí as paixões, o orgulho, o egocentrismo, o ódio, a inveja, a preguiça, o materialismo, a cobiça, a avareza. Imagine que eu venho aqui nessa árvore e corto. Cortei ali, só ficou a raiz. Eu ainda não cortei o mal. O mal está na raiz. E isso é a resposta da questão 895. Se eu tirar de dois espíritos todos os vícios, todos os defeitos, então dois espíritos ali, duas individualidades, sem vício e sem defeito, qual a marca de atraso moral? Qual a marca de imperfeição que vai restar? A raiz do mal, o interesse pessoal. O mais interesseiro é o mais imperfeito. O menos interesseiro é o que já está com maior facilidade de alcançar o caminho da perfeição. Como assim? Essa resposta do Livro dos Espíritos, ela daria 4 slides. Começa assim, é o interesse pessoal. A marca da imperfeição moral. Então, vamos imaginar, se nós pudéssemos tirar de todos os nossos políticos e administradores públicos o interesse pessoal, se o interesse fosse coletivo, o quanto de mal que nós
extirparíamos da nossa sociedade. Aí os espíritos continuam nessa resposta dizendo que no nosso estágio evolutivo, no nosso meio, frequentemente as nossas qualidades morais são tão frágeis, tão fininhas, tão delicadas, que são igual o objeto de cobre, cuja a douradura não resiste à pedra de toque. Você tem um objeto que parece de ouro, mas não é de ouro. Só tem uma casquinha dourada. Você vai lá e arranha, aparece o material verdadeiro do qual aquela peça é feita. Assim somos nós. O homem, no nosso meio, no nosso momento evolutivo da Terra, nós temos pessoas que realmente possuem qualidades morais, que nós podemos olhar para essa pessoa e julgá-la, considerá-la como um homem de bem, uma pessoa realmente de bem, bondosa, caridosa. Mas essas qualidades ainda são tão frágeis que, embora elas assinalem um sinal de progresso moral, é só surgir a primeira prova, o primeiro aperto, que puxa a corda do interesse pessoal, que aí o fundo vem à tona. Aquele lago de águas azuis, você pisou no calo, mexeu no bolso, feriu o interesse pessoal, aí o lodo aparece. O verdadeiro desinteresse ainda é muito raro na Terra. Quando surge alguém desinteressado, a gente admira muito, como se isso fosse um fenômeno. Uma Madre Teresa, um Gandhi e outros mais. A gente até tem um provérbio que diz assim, quando a esmola é demais, desconfia. Porque a gente não acredita que às vezes a pessoa está fazendo o bem pelo bem, sem levar vantagem, sem interesse pessoal. E aí, o que isso interfere na perfeição moral, na evolução moral, ética e espiritual do indivíduo? O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade moral. Quanto mais apegado aos bens materiais, quanto mais apegado à matéria, mais dificuldade essa criatura vai ter de olhar para frente, de se preocupar com seu destino espiritual, de colocar Deus como centro do seu universo. Ela vai estar presa à matéria e ela não vai conseguir pensar no futuro de uma forma elevada. Então, essa é a resposta dessa pergunta. Mas aí, vamos imaginar agora a nossa reflexão. Eu quero, então, construir uma árvore agora só de coisas boas. Eu vou tirar o vício, vou tirar os defeitos, vou colocar nesse tronco principal riqueza e felicidade. Saúde, paz, justiça, progresso, segurança. A gente quer isso, não quer? Mas essa árvore ainda não está uma árvore do bem? Essa árvore ainda continua sombria. Não é ainda uma árvore do bem. Por quê? Ainda continua sendo uma árvore do mal. Porque se eu quero riqueza, felicidade, saúde, paz, justiça, tudo de bom, apenas para mim, para a minha patota, para o meu bairro, para a minha comunidade, para o meu país, ainda não é o bem. O bem só é bem de verdade quando é para todos. Um mal para um, para dois, para alguns, o bem para um, para dois, para alguns, é mal do mesmo jeito. É mal disfarçado de bem. Vocês viram recentemente, saiu na TV,
que em Linhares, naquela região de Lagoas, saiu um loteamento do programa Minha Casa Minha Vida. Centenas de casas construídas. E muitas pessoas deram as economias para ter o sonho da casa própria. Só que foi alertado, foi gritado que aquela área era imprópria, porque era uma área de alagamento, que passa a maior parte do ano alagada, porque é uma área de lagoa. Mas alguém se deu muito bem na venda daquele terreno. Hoje tem centenas de casas populares construídas e as pessoas não podem se mudar, porque o terreno é alagado. Aí é uma iniciativa do bem apenas para mim. Eu vendi o terreno. Eu subornei alguém para dar aquela licença ambiental. Não me importa que dezenas de famílias continuam sem ter aonde morar. A raiz do mal. Tudo de bom para mim. O interesse pessoal. Eu achei essa interpretação de uma lucidez estupenda. E sabe o que é curioso? Que na nossa obra, não só na codificação, mas mesmo na obra subsidiária, a gente já tem essa temática sendo trabalhada. Mas às vezes a gente não olha com essa visão. A gente não interpreta assim. Olha no livro Ação e Reação, tem um diálogo na página 82, quando Sânzio vem fazer uma visita para André, para Hilário. Aí o Hilário pergunta para Sânzio: amado instrutor, a face da gravidade de que a lição se reveste para nós, que devemos entender como sendo bem e mal? Vejam a pergunta que está lá no livro Ação e Reação. O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos, todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada. Então não é novidade, né? Essa forma de entender o bem e o mal, ela está disposta tanto na codificação quanto na obra subsidiária. Não nos falta informação para que alarguemos o nosso juízo de valor. Então agora nós temos aí uma árvore do bem, uma árvore pujante, que pode dar frutos, sombra, porque todas as virtudes, todas as coisas boas são para todos. Não é para um, para alguns, para poucos. Aí nós vamos começar com a filosofia, discutir na nossa base doutrinária, mas eu queria apresentar àqueles que não conhecem esse filósofo, Immanuel Kant. Esse filósofo prussiano, que nasceu em Königsberg em 1724 e faleceu em 1804, ele foi considerado pai do iluminismo. Vocês sabem que o iluminismo foi um movimento filosófico que veio preparar as mentes para o advento do espiritismo. Todos os pensadores do iluminismo foram extremamente assistidos do ponto de vista espiritual. Se tiverem oportunidade, leiam obras espíritas que falem sobre esses filósofos. Todos tinham uma equipe espiritual intuindo. A obra de Rousseau, Diderot, d'Alembert, o próprio Pestalozzi, foram extremamente amparados espiritualmente para lançar o germe, ampliar a nossa mente para aceitar uma religião tão diferente. E aqui Emmanuel, agora o nosso Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, ele fez um elogio a esse filósofo. E eu fiquei curiosa. Emmanuel disse que, dentre os filósofos encarnados na Terra, esse foi o que melhor compreendeu a doutrina do bem e do mal.
Kant fez uma teoria, ele elaborou uma teoria sobre o bem e o mal que está sintetizada nesse livro. A religião nos limites da simples razão. Não tem em nenhuma livraria aqui de Vitória, mas vocês podem baixar o PDF gratuito na internet. O PDF desse livro está disponível. Então, nesse livro, Kant, ele apresenta a sua teoria, segundo a qual o homem é naturalmente afetado por boas e por más disposições, e só se torna mal por sua própria escolha. Para Kant, o mal nunca é escolhido por si mesmo. Ninguém é vítima do mal. O mal não te devora, ele não te aprisiona. O mal é sempre um meio para a autossatisfação do agente. Eu vou roubar, vou desviar o dinheiro da merenda, dos medicamentos, mas vou satisfazer o meu ego com o meu poder. Então, o mal nunca é escolhido por si mesmo. Sempre tem um agente que vai fazer esse mal se perpetuar. Tem um texto na internet que o título é assim: Kardec e Kant, mais do que um K em comum. Eu fiquei curiosa, aí eu fui ler esse texto. Kant, apesar dele ter feito essa obra fantástica, que deixou um legado sobre o bem e o mal, e que vem muito ao encontro da doutrina espírita, na forma de encarar o bem e o mal, ele era muito interessado nas coisas espirituais. Mas, infelizmente, em determinado momento da sua vida, ele se perdeu e ele começou a combater o espiritismo porque ele era extremamente curioso acerca dos fenômenos mediúnicos. E ele queria explicar mediunidade só com filosofia. Aí ele dá uma perdida. Mas até onde ele descreveu a sua teoria do bem e do mal, a gente tem que reconhecer o seu valor. E qual era essa teoria? Sintetizando. Segundo Kant, se você está em dúvida se uma atitude que você vai desempenhar é do bem ou é do mal, é só você executar o seguinte raciocínio. O que eu estou fazendo, se for repetido por dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas, vai ser bom? Vai ser ótimo? Então, isso é uma atitude genuinamente do bem. Agora, se o que eu estou fazendo for replicado, imitado, repetido por dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas e for uma catástrofe, eu tenho que parar. Porque é uma atitude genuinamente do mal. Gente, que coisa simples. Então, depois dessa reflexão de hoje, ninguém vai sair daqui alegando que não sabe discernir entre o bem e o mal. Vocês têm elementos doutrinários, filosóficos para sair daqui com a cabeça bem ampliada. Por exemplo, vamos imaginar, para a gente colocar em termos concretos. Eu tenho uma propriedade rural e tem uma mata de cabeceira e tem uma nascente punjante. Mas eu resolvi que eu quero derrubar aquela mata. E não estou nem aí se a nascente vai morrer. Eu tenho água na minha propriedade, mas se eu derrubar aquela mata, mesmo matando aquela nascente, eu vou ou colocar gado ou plantar e isso vai aumentar os meus rendimentos. Então eu não me preocupo em questionar a fundo a minha atitude em sacrificar aquela mata que é a mãe daquela nascente. Então vamos imaginar que, como eu, os meus vizinhos da região, da cidade, do estado, do país, do planeta, pensem da mesma forma. E todo mundo derrubem todas as matas e sequem todas as nascentes. Isso é uma atitude do bem ou é uma atitude do mal? Não importa a escala. Você tem que imaginar isso em grande escala.
O mal é sempre o mal. Se é errado, é errado. E não adianta disfarçar. Não adianta maquiar de forma alguma uma atitude ruim. Passeamos pela filosofia e agora vamos fechar na nossa base doutrinária. Porque nós temos que estudar Kardec. Muito. É incrível a coerência dessa doutrina. É incrível a atualidade, a abrangência. Quanto mais eu estudo, mais apaixonada eu fico. E nessa palestra de hoje, eu gostaria, aproveitando que está sendo filmado, de deixar uma mensagem para todos os espíritas. Nós temos uma base doutrinária muito sólida, muito lúcida, muito atual, muito coerente. Nós não temos que nos envolver em discussões pessoais, interpretações egóicas e nos dividirmos. Porque senão daqui a pouco nós seremos dezenas, milhares de facções espíritas, cada uma querendo ser dona da verdade. A nossa verdade é uma, é Kardec, é a codificação. Podemos viajar, é uma delícia. A nossa religião nos permite navegarmos na ciência. Às vezes eu venho aqui, eu falo o tempo todo na base científica da doutrina. Podemos viajar pelo braço filosófico, mas o nosso entendimento doutrinário é a nossa base doutrinária, é Kardec. Nós temos que nos unir, estudar e entender isso daí. E não nos perdermos, espíritas X, espíritas Y, nós somos espíritas e pronto. Vamos estudar, vamos entender o material que temos às mãos. Isso eu gostaria de deixar, aproveitar essa oportunidade. O nosso movimento já é pequeno. Se nos dividirmos, enfraqueceremos. A obra, a causa é maior do que qualquer um de nós, ou maior do que cada um de nós. Sempre levar o respeito para todos aqueles que vieram, que nos antecederam, que escreveram todas essas obras subsidiárias, textos que estão na internet, livros, que nós temos que respeitar. Podem hoje estar envelhecidos, não acompanhar todo o avanço tecnológico, mas foram trabalhadores preciosíssimos do movimento espírita até os dias de hoje. Então nós somos um só movimento, temos uma só doutrina. Bem, para terminar a discussão, nós vamos fechar. A minha intenção era só fazer uma homenagem a esse capítulo da Gênese. Mas sabe quando o tema te engole e fica muito maior e você vai. Mas, para a gente fechar o bem e o mal, pode-se dizer que o mal é a ausência do bem. Como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Certa vez, eu ouvi num DVD de Divaldo, que ele relatava sobre um espírito que se manifestou e falou: olha, vocês complicam demais para fazer o bem. Vocês burocratizam o bem. Nós, para poder fazermos o mal, nós que somos do lado negro da força, rapidinho a gente faz. Agora vocês resolvem que vocês vão fazer o bem. Aí vocês juntam um grupo. Aí precisa eleger uma diretoria. Aí vocês escolhem a diretoria, marcam a reunião para empossar a diretoria. Aí marca outra reunião, porque tem que fazer um estatuto. Aí vocês fazem o estatuto, aí vocês vão fazer outra reunião para registrar e votar o estatuto. Demora demais. Até que vocês se organizem para fazer o bem chega muito tarde. Agora nós não.
A gente quer roubar ali, fazer um assalto, a gente chega, ei, certo, certo. Um trampo aí, beleza, beleza. Em meia hora, a gente rouba um carro, a gente faz um sequestro. Então, por que vocês não descomplicam a forma de fazer o bem? Eu nunca esqueci. Isso foi uma mensagem que eu vi no DVD há muito tempo. E é verdadeira. A gente complica demais, né? Engessa demais as nossas práticas do bem. O bem é tímido e o mal é audacioso. Lembrando que nós estamos todos imantados, aprisionados numa grande teia. A minha nascente que eu matar aqui, na minha propriedade, vai fazer falta no rio de alguém. Não tem jeito. Mesmo as grandes potências superpoderosas que acham que o que elas fazem lá não vai afetar, vai. Tudo volta. Porque nós estamos todos imantados. Tomara que essa rede se torne uma grande rede do bem. Tudo que se faz na vida tem efeito bumerangue. Tanto para você como para os outros. Mas tome cuidado. Ela volta com o dobro da força. Vamos fazer o bem, pelo simples bem, porque a gente vai receber o bem sem interesse. Como mensagem final, eu queria deixar a necessidade que nós temos de equilibrar o necessário e o supérfluo. Vejam bem, se hoje nós não tivéssemos nessa corrida louca, desenfreada pelo supérfluo, talvez nós não estaríamos vivendo uma crise ética sem precedentes. Vamos aprender a ser exemplo de simplicidade, de viver com o necessário, de priorizar o que realmente importa, aqueles valores mais calorosos ao nosso coração, nossa família, nossos filhos, nossos amigos. Vamos sempre nos perguntar, na nossa vida, isso realmente é necessário ou é supérfluo? Eu tenho ainda 5 minutinhos, eu vou deixar uma mensagem final. Falando de filósofos, eu não poderia falar desse filósofo matuto, mas de uma sabedoria imensa, que às vezes, assim, com palavras simples, deixou inúmeros tratados de fazer inveja a muitos filósofos eruditos. Então eu trago para vocês, no final, uma mensagem do Chico, cujo título é O Necessário e o Supérfluo. E com essa mensagem eu vou encerrar a reflexão de hoje. Uns queriam um emprego melhor, ganhar mais, trabalhar menos. Outros, um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, mais sofisticada. Outros, apenas ter o que saciar a fome. Uns queriam uma vida mais amena, tranquila. Outros, apenas o direito de viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, né, os adolescentes, mais descolados, mais modernos. Outros, apenas ter pais e serem chamados filho. Uns queriam ter olhos claros, verdes, azuis. Outros, apenas enxergar. Uns queriam ter uma voz bonita, possante, de locutor de rádio. Outros, apenas falar. Uns queriam o silêncio, se irritam com a agitação. Outros, ouvir. Uns queriam ter um sapato da última coleção da moda. Outros, ter pés. Uns queriam um carro importado,
moderno, luxuoso. Outros, apenas andar com as próprias pernas. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Que Jesus nos abençoe e nos dê a todos uma excelente semana.